Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa, da equipe do Mairo Vergara, e estou aqui para estudarmos juntos mais uma expressão em inglês. A expressão de hoje é get off scot-free. O que significa? Significa sair impune de uma situação, se safar. Muito fácil, mas vamos ver alguns exemplos. People are being attacked while the true perpetrators get off scot-free. Pessoas estão sendo atacadas enquanto os verdadeiros criminosos se safam, saem impunes, né? While, enquanto the true perpetrators, os verdadeiros criminosos. Ok. Multinationals cannot get off scot-free. Multinacionais não podem sair impunes. Não podem se safar. Cannot é o can, o de poder, né? Mais o not. Quando nós escrevemos essas palavras juntas, nós temos que unir as duas numa só palavra. Então, can mais not fica cannot. Claro, a gente pode fazer a contração também, can't. O sentido é o mesmo. Vocês sabem que tem uma diferença no uso. O can't, ele é mais usado na linguagem falada, né? Quando um nativo está falando, ele provavelmente vai usar todas as contrações que puder. E na escrita informal, um e-mail ou uma mensagem para alguém que é muito próximo. Agora, quando a gente está escrevendo num ambiente, numa situação formal, um e-mail de trabalho, um relatório, um artigo acadêmico, nós não podemos usar contrações. Então, o can mais o not fica cannot. Ok, next. Do you think we could get off scot-free? Você acha que nós poderíamos sair impunes? We could, nós poderíamos. Could é o passado de can. Can, poder no presente, e could, poderia. Can, presente, could, passado. Ok, next. The judge said there wasn't enough evidence and he got off scot-free. O juiz ou a juíza disse que não havia evidência suficiente e ele saiu impune. O get, de get off scot-free, é um verbo irregular e a forma dele no passado é got. Por isso que nós temos aqui got off scot-free, porque estamos falando de algo que aconteceu no passado. Ok. Enough, suficiente, uma palavra muito comum também no inglês. So the judge said there wasn't enough evidence. E outra coisa que eu quero ver com vocês aqui é o there wasn't. There wasn't é a contração de there was not. Não havia. There was, havia. É o passado de there is. Então, eu vou deixar aqui o there was e o there is. Havia, existia. Existe. A gente tem que prestar muito atenção no uso desse verbo, porque nós, como falantes do português, temos a tendência de usar o have aqui. Por quê? Porque a gente usa também o verbo ter no sentido de haver, de existir, né? Eu poderia falar essa frase em português assim: o juiz disse que não tinha evidência suficiente e ele se safou, e ele saiu impune. Então, às vezes a gente está pensando, como é que eu falo isso em inglês? Tinha ter, have, então tinha had. Não, se eu posso substituir esse ter, tá? Por haver, por existir, eu não posso usar o have, ok? Não posso usar o have, eu tenho que usar there is no presente, ou there are, se for plural, ou no passado there was, ou there were, ok? Então, no sentido de haver, no sentido de existir, there is, there are, there was, there were. That's very important, isso é muito importante. Okay, next. Jane cheated on the test and got caught, but she got off scot-free. Jane cheated on the test. A Jane colou na prova e got caught, e foi pega, but she got off scot-free, mas ela saiu impune. Essa Jane deve ter uma lábia. If she tells him about you both, you certainly won't get off scot-free. Se ela contar a ele about you both, sobre vocês dois. Both é uma palavra muito comum no inglês, significa ambos, os dois, né? You certainly won't get off scot-free. Won't é a contração de will not. Will é usado para falar sobre algo que vai acontecer no futuro, né? Will not, contraído won't. Ok. Uma coisa interessante também para a gente focar aqui nessa frase é o certainly. Certainly. Opa! Certainly. Certainly. Esse ly, ele é o equivalente ao mente em português. Certain, certo.
certainly, certamente. Então, para a gente transformar um adjetivo no que a gente chama de advérbio, advérbios são essas palavras que acabam em mente, né? Corretamente, erroneamente, certamente, lindamente. Isso são advérbios. No português, mente. No inglês, geralmente ly. Isso é interessante ter em mente, porque se vocês se depararem com uma palavra que eu conheço o início dessa palavra, mas eu nunca vi ela assim com esse ly no fim, é o mente, é o advérbio, né? Então, certain, certo, certainly, certamente. Every time I do something wrong, I get off scot-free. Todas as vezes que eu faço algo errado, eu saio impune. Ok, that's not true. Isso não é verdade. That's just the example. É somente o exemplo. E com ele nós terminamos o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo tem um link para um artigo sobre Get Off Scot-Free no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras ainda, gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda baixá-las e estudá-las no seu Anki. Thank you very much, muito obrigada e até a próxima!